No ar, Sou Brasília, com Jorge Fernando. O melhor programa, na melhor rádio. Atividade, a sertaneja de verdade. Estamos chegando 11h58 na capital do país. O quadradinho maravilhoso, a Ilha da Fantasia, como diria nosso amigo Renato 38. Estamos recebendo aqui um convidado muito especial, que é o professor do Renato 38. Mas daqui a pouco a gente, vamos fazer um mistério. Daqui a pouco a gente apresenta quem que é o nosso convidado hoje, que pode, te ajudar a ficar rico, viu? Ele fala muito sobre isso. Outro cara também que tá deixando as pessoas ricas em Brasília é o Jorge Fernando, sobre as dicas aí de trabalho, inteligência artificial que você falou. Corri atrás pra aprender aquilo ali, viu, Jorge? Bom dia, Jorge. Fala, galera, estamos aqui ao vivo no Sou Brasília, programa de segunda a sexta. Todo dia ao meio-dia nós estaremos aqui te acompanhando no seu almoço, indo pro trabalho, voltando do trabalho, deixando as crianças na escola. E aqui é o Sou Brasília. Esse é o programa Sou Brasília que está começando e já começamos frenéticos. Como o David falou, daqui a pouco a gente vai bater um papo de futuro, hein? Eu vou chamar esse papo de futuro com embasamento de passado, de família, de economia, de dinheiro, de felicidade, de prosperidade. Nós vamos permear, David Moura, por todas essas áreas aí. Porque, a inflação tá alta, o dólar tá nas alturas. A gente tem que reagir, gente. A gente tem que fazer algumas coisas, porque os boletos, eles vão vencer, isso é certeza. E a gente precisa vencer também na vida, né, Jorge? É isso aí. Daqui a pouquinho nós vamos chamar o nosso convidado e os nossos ouvintes aí que quiserem participar ativamente, mandar um oi pra gente, mandar um alô, se posicionar, dizer se tá gostando, xingar, elogiar, falar o que quiser, porque eu sou Brasília, Pantoja, que a gente dá a voz pra galera. O nome do programa chama Sou Brasília. Então a gente dá a voz do quadradinho. Se você quiser participar, você manda lá um alô pra gente no zap, no 619-9337-4114. Repita. Esse é o zap, 619-9337-4114. Só toma cuidado aí com as opiniões que vocês mandam, que o Lula escuta aqui a rádio, viu? Xandão, esse horário de almoço, Jorge, a gente é líder de audiência, os deputados, né, os presidentes, eles vão almoçar ali nas galeterias. E bota aí, o motorista, bota aí na radioatividade. Não é assim, Jorge? É por aí. O Lula é um presidente do povo. Não sei se ele tem tempo pra ouvir rádio não, mas as informações que a gente fala aqui chegam nele. Essa semana essa semana foi uma semana tumultuada. Nós trouxemos convidados polêmicos que fez referências a parlamentares, secretários de Estado. Deu uma confusão. O telefone tocou várias vezes. Maravilhosa. Nós vamos ter aqui, inclusive, alguns dos citados pra gente poder bater um papo aqui. Galera, é o seguinte, eu quero começar com uma notícia, Denver. Uma notícia legal. Aqui em Brasília não estava sendo tão noticiado isso, tá? Mas estava acontecendo, estava tendo um grande surto de dengue, cara. A galera que estava dengosa, no bom sentido. Mas o que acontece é o seguinte, esse surto ele vem se aumentando, ele vem se delatando aí, né? Ele vem se... Desde o ano passado, tá? Desde o ano passado. E esse ano agora, parece que comparado ao ano passado, deu uma diminuída, mas mesmo assim é considerado perigoso. É um surto. Epidemia, será? Cara, já tava, né, numa epidemia. Só que teve um boom que a galera noticiou e tal. Eu acho que pode até pro pessoal se acalmar, deu uma segurada. Mas as pessoas de casa aí têm que ficar atentas, têm que tomar os cuidados devidos pra não pegar dengue. Eu confesso à turma que tá ouvindo aí que quem não pegou, não queira pegar. Eu peguei o Covid, acho que oficialmente 2 vezes. Graças a Deus eu não tive sintomas assim tão ruins, né? Eu acho que eu passei pelo Covid tranquilamente. Mas a dengue me derrubou. A dengue, rapaz, dá dor no corpo inteiro. Você fica mole, febre. Sim. Rapaz, altera o paladar. É horrível. Não, e não bastasse a dengue, rapaz. Eu peguei uma gripe aí que estão falando que a minha gripe que eu peguei pode ser a HMPV. Deus me livre. Diz que aí nos Estados Unidos, Nova York e outros estados lá já estão pedindo pra usar máscara. Deus me livre, a nova pandemia. Gente, para com esse negócio. Só pra você ter uma Deus ideia. Me livre. Repreende, Jesus. Oi, como é que é? Você pegou aí, foi HPV? Doença do Não, é HMPV. Só nesse começo de ano agora foram 196 casos, né? 196 casos. No entanto, o número de pontos de descarte irregular de entulho, lixo, tudo isso aí contribui para o aumento de dengue. A galera que tem as plantinhas em casa, pessoal, vamos tomar cuidado para você não vacilar.
Vamos acelerar as notícias aqui, porque tem muita informação. Vamos. Essa semana também, Devi, a gente falou que a nossa gloriosa polícia militar estava passando por um aperto aí quanto ao seu plano de saúde, né? E, resolveu? Cara, não resolveu, mais ou menos, né? O que aconteceu? O governador Ibanez Rocha, ele determinou a inclusão da PM do Distrito Federal, né? A organização, no plano de saúde do GDF. Então, o que aconteceu? A Polícia Militar, ela foi inserida dentro do plano de saúde do GDF porque eles estavam passando por uma série de restrições, né? Então, olha o que o governador disse. Palavras do governador, abre aspas. Determinei que minha equipe faça estudos para a inclusão da PMDF ao plano de saúde do INAS, que é o nome, né? Que já atende muito bem diversas categorias, incluindo a Polícia Civil. Vamos agora incluir a Polícia Militar, disse Ibanez. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores, que é justamente o que ele citou, o INAS-DF, é responsável pelo GDF Saúde, que atende diversas categorias de servidores do governo. Atualmente, a PM conta com uma rede credenciada para atender policiais militares da ativa. Cara, eu acho que a Polícia Militar, né, como todos os servidores aqui do Distrito Federal, eles merecem ter aí uma atenção especial quanto a essa parte, né, de assistência de saúde, porque eles merecem, né? A Polícia Militar é uma das mais bem preparadas do país. Sim, mesmo assim, em Brasília, que é mais tranquilo, eles não trocam tiro de fuzil na favela, mas os policiais têm uma qualidade de vida muito ruim, né, Jorge? Você lida ali com o escrutínio da sociedade, é morte, é roubo, é assassinato, é cara que mata a mãe, Deus me livre. Mas, Deve, é óbvio, né, que não dá pra comparar a atividade policial do Distrito Federal com uma atividade policial de São Paulo, com uma atividade policial do Rio de Janeiro. Mas existe um estigma de que a Polícia Militar do Distrito Federal não trabalha. Graças a Deus que as pessoas pensam assim, porque elas não passam por situações onde tem a necessidade ali de acionar a polícia, mas a polícia ela está trabalhando a todo tempo e o tempo todo. E eu vou te falar, tem lugares aqui do Distrito Federal que são complexos, por exemplo. Tem lugares ali, por exemplo, na cidade estrutural, que a gente citou esses dias, que são super perigosos, que tem uma concentração ali de uma população de muita baixa renda, que tem muito maloca, tem muito bandido. Lá no Sol Nascente mesmo, eu vou até dar uma olhada depois se é isso mesmo, mas tem lugar lá no Sol Nascente que até um tempo atrás tinha que ter autorização pra entrar, não entrava com facilidade. Lá era subir o super morro. perigoso. Eu queria até complementar também a questão da saúde mental dos policiais militares. Quando a gente acompanha a rotina de trabalho deles, é o que eles mais comentam. A gente teve no ano passado um episódio que, infelizmente, um policial militar acabou matando o outro dentro da própria viatura. Ali, você lembra? Em frente a uma sorveteria. E ele se matou também dentro da viatura. E, se não me engano, a Ana Paula estava assumindo a chefia aí da PMDF nessa época. Foi até um caso que a gente conversou muito com ela. Eu fui pessoalmente entrevistá-la, que era sobre a questão da saúde mental desses policiais militares. E aí muitos questionavam também a questão do plano, Jorge, de saúde. Às vezes o familiar tentava, era algo mais restrito. Então acho que vem nesse sentido também de promover aí um acesso à saúde mental e ajudar nesse aspecto que é muito importante. E até falando de uma coisa também, a gente falando de saúde mental também, mas do enfrentamento da própria Polícia Militar, hoje a gente está tendo aí a questão do 8 de janeiro. Eu nem conversei com o Jorge pra saber. Hoje é 8 de janeiro, rapaz. Hoje, gente, 2 anos. Não vai comemorar não, que o Xandão falou que se comemorar é crime. Então, vários eventos estão acontecendo. O Lewandowski estava falando agora, né? O Barroso não tá no Brasil, tá fora do Brasil. Mas vários tons, né? Discursos em vários tons ali. E teve também a questão da Polícia Militar e da própria ação da PM no dia que aconteceu isso há 2 anos atrás. Então, reforçando o que o Jorge falou sobre a importância da PM, a importância do cuidado da saúde mental da Polícia Militar e também hoje, 8 de janeiro, 2 anos depois daquele episódio que eu não presenciei de perto, graças a Deus, porque eu tava de licença maternidade. Mas colegas que estiveram lá contaram que terrível, a coisa, né? Foi bem louca. Galera, infelizmente é um aniversário que a gente não gostaria de viver, né? Que é essa situação aí. Mas, Deve, olha só. Eu já quero adiantar, né? A gente vai comentando algumas notícias aí, mas eu já queria chamar o nosso convidado logo, porque eu acho que o nosso papo vai gerar muito insumo aí. E eu temo que o programa fique pequeno, né? Eu quero fazer, inclusive, um apelo ao vivo aqui ao nosso diretor, o Henrique Moronari. Meu diretor, aumenta nosso programa, meu diretor. O povo tá pedindo, o povo clama. É porque a gente não vai ficar passando aqui os áudios, depois nós passa, né? Depois vamos falar com o meu amigo Viguinho pra ver se ele ajuda a gente aí.
Isso aqui é ao vivo, né? Não é assim que funciona. Não vai ter um 8 de janeiro aqui na rádio, vou quebrar tudo, viu? Galera, quero trazer aqui o nosso amigo aí, o Roberto Pantoja. É um grande especialista aí, como ele diz, em economia descentralizada. O camarada tem 7 livros, pelo menos até agora. Não sei se atualizou esse número, né? 7 livros, mais de 60 mil alunos, em mais de 110 países. Pra ser preciso, 115 países. E eu digo mais, no Brasil ele foi o primeiro, um dos pioneiros aí, né? Um dos primeiros protagonistas aí a falar de criptomoeda e a explicar verdadeiramente pra galera como é que esse ecossistema funciona e como que um cidadão normal pode adentrar dentro dessa teoria, desse sistema financeiro que a gente, né, vem observando e aprendendo um pouco aí, que se apresenta como seguro, né? Não, o Pantoja, ele é uma lenda em Brasília e no Brasil, porque ele foi um dos primeiros caras a falar sobre Bitcoin. E eu já queria começar com a pergunta contundente aqui, que aqui não é meias palavras, não. Pantoja, é verdade que você ficou milionário com Bitcoin? A gente não pode falar essas coisas, né? Já. A gente tava falando de segurança. Já larga sim, já larga sim. Milionário, é? Bom dia, Pantoja. Só aumentar aí. Bom dia, Pantoja. Bom dia. Não paga nem o jantar, já quer saber do dinheiro do cara. Mano. É porque todo mundo fala isso no Brasil. Não, mas trouxe coxinha do Starbucks pra ele. Pagou o lanche. Eu fiz toda uma cerimônia aqui, falando do cara e tal, levantando a moral, e o Denver já chega. Tu ficou rico mesmo com esse trem? Como é que é? Mas você entende, né, Pantoja, que as pessoas falam muito sobre você, sobre Não, isso mas aí. olha só, deixa eu fazer um parênteses rápido, né? Porque não é querendo parecer Faustão, não, pra não deixar o nosso convidado falar. Mas olha só, o pessoal sabe da aversão que eu tenho aos famosos e conhecidos coaches. Que esses caras... Não todos, tá, gente? Não todos, por favor, não me entendam mal. Aqueles que vendem o que não são, dizendo ser aquilo que nunca fizeram, né? Pedindo pra fazer aquilo que nunca fizeram. E, na verdade, os que ganham dinheiro, muito ou pouco, acabam ganhando dinheiro com os cursos. Nunca fizeram na prática a parada. Então, o Pantoja é uma manifestação aqui, viva, de algo que ele viveu e que ele conseguiu ensinar. Porque viveu, pô. Isso meio que já responde a pergunta do Denver, né? Não, e aí você consegue, eu gosto de falar assim, a gente foi convidado em muitos, né? Eu fui pra China por conta disso, participei de vários eventos. E você vê assim que quem mais, isso que a gente tá falando aí, quem mais lucrou com criptomoedas foi quem empreendeu. Foi quem abriu negócios com criptomoedas, isso é um fato, tá? Eu sou investidor, né? E consegui ter muito resultado, graças a Deus. Mas com certeza as pessoas que mais ganharam dinheiro sempre é quem empreende. Sempre. Quem abriu exchange, quem abriu novas tecnologias. Isso realmente foi o que mais deu certo. Pantoja, para o nosso ouvinte, explica, né, Jorge? Porque quem tá ouvindo, imagina, tá em casa ali almoçando ou dirigindo o carro, tá entendendo nada? Empreendeu? Como é que é esse negócio? Então, você é... O que é o Bitcoin? Então quais tá bom. são as criptomoedas? Quais são as... Enfim, só explica, pelo menos dá uma introdução. Que é povão. Então vamos lá, gente. Em 2008, a gente teve uma grande crise nos Estados Unidos. E foi uma crise, né, por conta de políticas públicas para que, vamos colocar assim, crescesse a economia de forma artificial. E por conta disso, você teve muitos empréstimos nos Estados Unidos, né, que eram empréstimos que as pessoas não tinham condições de pagar. E aí isso deu uma bolha imobiliária. E foi uma bolha que foi construída de forma artificial pelo próprio governo. E aí você tinha um sistema bancário por trás disso e teve uma grande crise econômica, e esses bancos que deveriam quebrar, não quebraram porque o governo foi lá e pegou o dinheiro do povo e salvou esses bancos. E aí uma pessoa que ninguém sabe quem é, chamado Satoshi Nakamoto, ele criou uma tecnologia... Akatakadoko, como é que é o nome aí? Como é que é, Denver? É o Sacoche? Satoshi Nakamoto. E aí ele criou uma tecnologia, que é uma tecnologia que ela consegue proteger o dinheiro do cidadão do governo. Foi criado exatamente por isso. Só que essa tecnologia, ela é tão revolucionária, que se chama blockchain, né? E com essa tecnologia foi criado o Bitcoin, que hoje todos os governos do mundo utilizam essa tecnologia. Então hoje todas as moedas que existem no planeta Terra, que são digitais, usam essa tecnologia criada pelo Satoshi Nakamoto. E é engraçado que eles usaram isso contra a gente, né? Ou seja, foi criado para se proteger do governo e o governo usa agora contra a gente. É que nem agora vai ter um rastreamento de todo mundo que receber mais de 5 mil reais no Pix. Vocês viram que eles vão pegar? Cara, o governo tá de sacanagem. Agora meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa situação que você falou aí foi em 2008.
O Bitcoin, ele é verdadeiramente a primeira criptomoeda, porque ele foi lançado em 2009. Então, pra mim, eu já fiz uma conexão curta, né? Ele foi a primeira moeda criada até hoje. E aí é claro que várias pessoas tentaram criar essa moeda e não conseguiram, até que o Satoshi Nakamoto resolveu um problema matemático. E só pra vocês entenderem o que é a blockchain, a importância disso, é que você, pela primeira vez na história, você tem uma tecnologia que você consegue tornar algo escasso, você meio que tem uma propriedade privada de forma digital. Antes disso era impossível, então eu vou explicar pra vocês entenderem melhor. Então antigamente eu pegava e criava uma música, essa música na internet ela pode ser replicada infinitas vezes, que aquilo ali, né, você... É um documento digital escalável. Exatamente. E aí o que ele criou? Ele criou algo que você pudesse ter uma música que ela não pudesse ser replicável. E se fosse replicável, você ia saber, digamos assim. Exatamente, ela não pode ser replicável, é uma propriedade intelectual, uma propriedade privada digital. Antes de Satoshi Nakamoto, isso não existia. Então foi uma coisa que eles falam que somente essa invenção, ele merecia um prêmio Nobel de Economia, né? Foi uma das maiores descobertas da história. Eu tenho absoluta certeza que se a gente fosse adentrar de detalhes aqui, a gente ia ter repertório para passar no mínimo aqui uns 3 dias falando de forma ininterrupta. Mas quando a gente fala de criptomoeda, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a primeira criptomoeda, como você confirmou, que é o Bitcoin. Quando eu falo de criptomoeda, eu sei que tem outras. Mas, por exemplo, eu já ouvi falar da Ethereum, né? A própria Bitcoin, e aí tem uma pancada de nomes que depois não ficaram tão conhecidas. Se uma pessoa hoje, vamos pular aqui pelo menos umas 10 rodadas, se uma pessoa hoje fosse investir em criptomoeda, você sugere, fala assim, não inventa, vai no Bitcoin, ou dá pra dar uma passeada nessas outras criptomoedas? Pra galera que tá em casa nos ouvindo agora, a gente tá plantando uma sementinha. Então, os economistas, né, são divididos a gente coloca em 2 grupos, né? Tem um grupo que são dos maximalistas, que eles acreditam que somente o Bitcoin vai ser a grande criptomoeda, né? E outros que acreditam que você consegue investir em outras criptomoedas que tem espaço para várias outras moedas. Eu acredito que o Bitcoin ele vai ser como se fosse o ouro. Ele é como se fosse o lastro de todas as outras criptomoedas. Entendi. Então, se você quer investir numa moeda principal, como colocar o seu dinheiro em algo sólido, seria no Bitcoin. E as outras moedas estariam mais para especular. Para especulação. Mas você tem algumas moedas hoje muito sólidas que eu gosto muito, que são as stablecoins, que são as moedas pareadas, são as moedas que elas têm o mesmo valor das moedas do governo. Então você tem $1 digital, R$1 digital. E essas moedas... Existe o real digital? Existe. E é real digital mesmo que chama? Chama BRL. E aí o que acontece? É uma criptomoeda mesmo. É uma criptomoeda. Então essas moedas... Só que não é do Banco Central, né? Não é do Banco Central. Então essas moedas, elas são muito legais e elas fazem muito E elas oscilam de acordo com a economia do país, igual a moeda real, no Porque caso. como é que funciona? Não, elas não oscilam. Elas funcionam, elas estão sempre pareadas com a moeda do país, né? E por que elas são muito utilizadas? Porque o Bitcoin, como ele é uma moeda que ela não foi feita para ser uma moeda corrente, para ser usada no dia a dia, ela foi usada como... pra você ter como patrimônio. Entendi. Então, mas engraçado é que tá aceitando pra caramba, né? PayPal já tá usando o Bitcoin, a própria Tesla do Elon Musk já tá aceitando e várias outras mas empresas. A gente não recomenda, a gente recomenda o seguinte, que você tem um Bitcoin lá parado, né? E aí o Bitcoin, claro que ele sobe e desce, legal. Só que se você quiser transacionar, ter uma moeda corrente pra você usar no dia a dia, a gente recomenda que você pegue esse Bitcoin e você transforme ele em $1 digital, num R$1 digital. Entendi. E aí você pode usar ele normalmente. Vamos pra treta, vamos pra polêmica. O negócio é o seguinte, pra quem acabou de ligar o seu rádio aí agora, não sabe de que a gente tá falando aqui, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar em criptomoeda, deve ter ouvido falar em comércio livre, né? Até minha mãe já ouviu falar dia desse, ela falou assim, tem um menino na minha igreja que deu testemunho que ele ficou milionário com Bitcoin. Eu vou comprar. Mãe, vai estudar isso aí, não é fácil não. Aí, Denver, eu quero saber dos nossos ouvintes aí, quem já ouviu falar do camarada chamado Renato 38ão? Porque o Renato... É o aluno mais fraco do Pantoja. É isso que eu ia falar. Nós estamos aqui com o professor do Renato 38ão. Já viram os vídeos do Renato 38ão? Bombado. O Renato 38ão virou uma febre aí, todo mundo tava... Inclusive nós tivemos a oportunidade de conhecer o Renato 38ão por meio do Pantoja. E nós estamos aqui com o professor do Renato 38ão, que é o Pantoja. E Pantoja, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. O que você tá achando aí da economia do país, né? Qual é a análise que você tá fazendo com esse dólar que tá subindo para seu
caramba. Vou até botar uma música de tragédia aqui, ó. O dólar que chegou a bater 6,32, se eu não me engano, por um determinado momento. Eu nem olhei quanto é que tá hoje. Com essa crise, né? Porque... não fala que é crise, mas a picanha dobrou de preço. Você vai no mercado, um saco de arroz de boa qualidade tá 40 conto. Eu tô falando isso porque eu sei, porque eu pego o carrinho e vou pro mercado com a minha família. E, olha, como eu tenho criança, fazer compra em mercado vira um evento, né? Então, azeite palmito, virou coisa de milionário. Não, azeite não dá, né? O azeite é só pra servir pra visita hoje em dia, né? E tem gente que nem usa mais. Então, assim, a gente consegue perceber que, inclusive, o real, a nossa moeda, foi uma das moedas mais desvalorizadas. A pior moeda do mundo cara. Em 2024. Olha que loucura. Então, assim, quando o pessoal não fala que é crise. Não, tudo bem. Se você tá assustado, você fica assustado. Mas vamos trabalhar com o fato, com a realidade. A gente tá vivendo um momento de que o nosso dinheiro tá ficando com poder de compra muito menor do que ontem e anteontem e assim sucessivamente. Fazendo essa conexão com criptomoeda e com todo esse conhecimento que você acumulou desde a época quando você iniciou esse movimento aí, que teve vários seguidores, etc. Você usou um termo aqui antes da gente entrar no ar que eu achei muito interessante, que é a economia austríaca, não foi isso? Exatamente. O que você... Qual é o seu diagnóstico e já emenda com a sua opinião a respeito de que a gente pode fazer? Eu acho que é um dos piores governos da história, esse não é o pior, tá? E a gente tá falando, eu falo que esse governo é pior do que uma guerra nuclear, assim, né? Porque o que ele tá trazendo pra economia é uma coisa, assim, inimaginável. Só que o que tá acontecendo no mundo, tá? A gente tem a situação do Brasil, que é uma das piores da história, e a gente, ao mesmo tempo, tem uma situação mundial, que é uma das melhores da história, com inteligência artificial, computação quântica, robótica. Tem muita coisa incrível acontecendo no mundo agora. Então, vou dar um exemplo, você mesmo com pandemia, com tudo de ruim que aconteceu nos últimos anos, você tem jovens hoje, brasileiros, que online conseguem faturar milhões por mês, né, vendendo produto. Então, assim, você, ao mesmo tempo que você está tendo a tecnologia, né, crescer de forma exponencial, você está vendo os governos destruírem as economias, né? Uhum. Então, eu enxergo da seguinte forma, que de um lado o governo tá destruindo tudo, né? Literalmente, na minha opinião. E não só isso, o dólar tá subindo por qual motivo? Tá subindo porque o mercado internacional não acredita no governo brasileiro. Né? Ele não dá credibilidade ao governo brasileiro. Então o dinheiro saindo, né? De muito dinheiro saindo do Brasil. Então você tem a Bovespa aí nos seus piores momentos da história. E você tem várias empresas brasileiras que são empresas sólidas, que hoje o valor de mercado delas é muito inferior ao lucro que elas dão. Então mostra que as pessoas, mesmo seja... se você tem grandes oportunidades na Bovespa, na Bolsa de Valores, por que as pessoas não estão comprando essas empresas? Não estão comprando porque elas não acreditam num futuro bom para o país. Então é por isso que o dólar não para de subir, é por isso que a economia não para de cair, porque o governo, né? Mas... Diante desse diagnóstico que você está dando aí, você acha que seria uma oportunidade para quem queria ou quer investir no país, por exemplo? Porque é igual Bolsa de Valores. Já me disseram isso, né? Um amigo que entende bastante, que talvez quando tá em alta não é um bom momento de comprar, é um bom momento de vender. Então, como o meu que tá em queda, você acha que quem quer entrar nesse meio aí, você acha que é uma... Não por qual motivo? Porque a gente não... Quando você tem uma oportunidade, você enxerga algo bom no futuro. E não tá dando pra enxergar, E a gente não consegue enxergar isso. Eu consigo enxergar no mundo, né? Eu consigo enxergar inteligência artificial, tecnologias, mas o governo brasileiro a gente não consegue enxergar nada bom no futuro. Inclusive, a gente não tem nem ideia de como vai ser as próximas eleições. E a conexão com o Bitcoin? Como é que você... Eu tenho 10 mil reais hoje, vamos supor. Eu tenho 10 mil reais. Juntei ali meu 13º, vendi minha BISFAM e tô com 10 mil reais. Se você fosse um assalariado, um cara que trabalhasse ali, ganhasse um pouquinho mais que o salário mínimo, pagasse as contas e conseguiu juntar 10 mil reais, o que você faria hoje com 10 mil reais, com todo esse conhecimento e essa carga intelectual de criptomoeda, de economia austríaca e tudo mais? Cara, esses gurus aí falam uma coisa que eu sou totalmente contra, né? Eles falam assim, vamos pegar o dinheirinho que eu tenho, vamos investir, vamos parar de tomar café, economizar, né? Uhum. Eu sou totalmente contra isso. Eu sou a favor que todo mundo tem que empreender e ganhar cada vez mais dinheiro. Então, se você tá numa situação num país, né, que tá indo pro buraco, se você não ganhar mais dinheiro, você vai falir, você vai quebrar. Sim. Né? Então as famílias vão ser destruídas. As famílias que não empreenderem, as famílias que não arrumarem uma segunda fonte de renda, elas vão ser destruídas. Obliteradas, pô.
vão ser destruídas, entendeu? Então você hoje que tá ouvindo aqui... O governo quer acabar com a gente, porra, não é? Você tem que arrumar uma segunda fonte de renda, você tem que abrir alguma coisa, você tem que gerar mais dinheiro. Se você não fizer isso, você vai ser destruído. Então você não indica investir esses 10 mil em Bitcoin, por exemplo? Eu invisto você abrir um negócio, fazer alguma coisa, entendeu? Por exemplo, a minha conta de luz dobrou. Né? E a gente tá falando de gás, luz, né? Coisas básicas da sociedade, né? A gasolina tá R$6, né? Então, assim, o dólar subindo, que é a base da economia... Mas a conta de luz tem que ver se tá tendo alguma coisa errada, porque a gente tá com bandeira verde, a gente teve anúncio da Dell Energia com devolução de valores, tem que olhar lá, porque a gente tá com bandeira verde, né? Então a gente tá pelo menos com economia, até pela questão a gente tá tipo com a Black Friday, né? Metade pelo dobro da luz. Não, mas é sério, tô falando sério. Eu queria só aproveitar uma coisa, rapidinho, acho que a gente vai faturar, mas duas coisas que eu queria avaliar, assim, com relação ao que você pode trazer mais, até coloquial para o nosso próprio ouvinte entender. A questão do Trump com relação a Bitcoin, porque ele já se posicionou com relação a isso. E a outra coisa é quem deve investir, já que o Jorge traz uma aposta de alguém com 10 mil reais e você acha que é melhor investir em algo para empreender. Quem deve ir para esse mercado, então? Não sei se ele pode responder agora, Denver. Pode. Então, o que você deve fazer? Vamos lá, a pessoa tem que focar em ganhar mais dinheiro. Para mim, esse é o ponto principal. Legal. Aí, quando você ganhar mais dinheiro, o dinheiro que sobrar, você deve dolarizar ou você pode transformar em Bitcoin. Só que Bitcoin, lembra que a gente tem os gráficos, o Bitcoin, ele a cada 4 anos, ele tem um negócio chamado halving, que a premiação das moedas mineradas, ela cai pela metade. Então significa que o Bitcoin, nos últimos, né, já teve 4 halvings, né, últimos, 16 anos, você tem mais ou menos de 2 a 3 anos de queda e 1 ano de alta. Então agora a gente tá no momento de alta. Esse momento de alta, geralmente ele faz um gráfico que a gente chama tipo gráfico de chifre. Então a gente teve uma subida, agora provavelmente vai ter uma queda maior, depois vai ter uma grande subida e depois vai despencar. Então, assim, é isso, compra na subida e vende na queda. É o que o pessoal faz, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que o Bitcoin em si agora, as pessoas vão estar comprando num valor mais alto da história. Então não é um bom momento para comprar. Né? Mesmo que vá subir, no 2025 vai subir o Bitcoin muito mais, mas como ele é uma moeda já consolidada com market cap, né? Ou seja, um valor de mercado de mais de $1 trilhão, ele não vai subir tanto assim. Né? O que vai subir mais são o que a gente chama de altcoins e shitcoins. Se você fosse dar um chute, por exemplo, esse nosso amigo dos 10 mil aí, ele tá sem tempo, tá trabalhando demais, ele vai botar os 10 mil reais dele lá. Você sugeriria ele comprar o Bitcoin esse agora? Esse amigo é você? Não. Eu iria sugerir que ele comprasse na baixa. Eu ia falar, pega no tesouro direto. Não. Eu ia falar isso. Não coloca o... vamos lá. A gente vai ter daqui a mais ou menos 1 ano, vai ter uma grande queda do Bitcoin. Então seria o momento de você acumular nos próximos 3 anos. Então esse seria o melhor momento pra comprar. E não agora que tá no maior valor da história. No segundo semestre, você diz? Segundo, começo de 2026. Vou vender meu golzinho. Entendeu? Começo de 2026, você vai estar no valor lá embaixo. Eu acho que eu vou vender minha irmã, velho. Acho que dá. Nossa, 10 mil reais ela custa? Poxa, como que é o nome dela? Não, acho que dá uns 3 Como é que é o nome dela? Dá uns 3 conto. 3 mil? Acho que dá uns 3 conto, Como que é o nome dela? Banhadinha, Fernanda. Existe mesmo? Itatiaia assim? é o nome dela. Itatiaia é Fernanda, é verdade? Eu acho que eu vou oferecer por uns 5 pra ver se passa por uns 3, né? É técnica de venda, né, Denver? E aí, o que você deve fazer pra proteger seu dinheiro? Você Beijo, mania, brincadeira, viu? 2 conto eu entrego. Pra você proteger seu dinheiro, você deve dolarizar o seu dinheiro. Dolarizar. Tem como, né, velho? O dólar virou tipo a moeda do planeta mesmo, né? Não tem como. Eu via lá na Argentina que eles têm muita coisa com dólar, né? O rapaz, coitado deles, né? Mas o Brasil tá indo pelo mesmo caminho. Daqui a pouco os imóveis vai ser taxado em dólar. Porque o real vai subir, vai descer, vai subir, vai descer e Deus me livre. Mas você já parou pra pensar que tudo é dólar? Para pra pensar. Tudo? Por exemplo, eu fui pedir um açaí outro dia no iFood, é tipo R$50. Aí você pega R$50 e divide por dólar, vai dar mais ou menos o preço do açaí nos Estados Unidos. Se você olhar os Estados Unidos hoje, a gasolina, quanto é que é a gasolina? Mais ou menos $1, 80 cents. Tudo é dólar, no mundo inteiro tudo é dólar. Você vai pegar o azeite, qualquer coisa, faz a conta. Divide por 6, você vai ver que é mais ou menos o preço dos Estados Unidos, de outros países. Então tudo é dolarizado. Não, e pessoas que nem o Pantoja que investiram, eles ganham na valorização do valor da criptomoeda, mas também essas moedas são pareadas também em níveis de comparação assim, com o dólar, né? O Bitcoin, você consegue ganhar com o aumento do dólar e o aumento do próprio Bitcoin, né? Vou dar exemplo. Eu tava com uma estratégia de vender quando chegasse a $100 mil. Certo? Só que o dólar... Desculpa, quando tivesse $100 mil. Só que o dólar na época tava R$5.
Só que agora, quando chegou no 100 mil, tava a R$6. Então eu vendia, porque a minha estratégia era $100 mil, eu vendia uns 85 mil. Porque já chegou no valor que eu queria, que era $1 milhão, entendeu? Uhum. Então, quanto tá valendo? Hoje tá $100 mil a R$6, né? 6,20, 6,10, sei lá. Então, R$610 mil. Não dá nem pra ver que o Google tirou a cotação de dólar. Peraí, um Bitcoin hoje vale quanto? R$610 mil. R$610 mil? É, mais ou menos isso. Quando você comprou, valia quanto? 100? Quando eu comprei, valia $580. Caraca. Hoje vale $100 mil. Ou seja, não é pra qualquer pessoa, minha gente. Não é. A Vanessa tem... A VV, ela sempre puxa pro povão. Não, eu trago sim pro ouvinte. Eu sou do povão, eu vou falar de uma forma simplificada depois do break. O que eu aprendi com isso aí do Pantoja, que eu fiz... Tô dando meus pulinhos, viu? Já eu falo. Vamos pro break, aí eu volto com a notícia e a gente traz o Pantoja de novo. Meio dia 28. Você está ligado no Sou Brasília, o programa que te coloca por dentro de tudo que está acontecendo. Sou Brasília. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aumenta o tempo do programa. Bora, Vigão. Me manda esse áudio. Vai ajudar muita gente, vai melhorar mais ainda a audiência. Sendo pequeno, reparando soluções de Alvorada. Valeu, meu amigo Luciano. Beijo. Rapaz, eu tenho um áudio daqui da Filó. A Filó é polêmica. A Filó, barraqueira. Solta o áudio da Filó. Gente, se for pra censura, eu não sei o que ela mandou, não, mas... Eu quero o áudio da Filó. Filó, nossa amiga aí, assídua. Se vocês acharem que vai dar problema pra ela, vocês me avisam que eu corto. Porque ela é polêmica. Fala, Filó, minha amiga. Bom dia, pessoal do Sou Brasília. Hoje é 8 de janeiro, né? Isso. Podia ser 1º de abril. Porque o golpe mal feito, o golpe mentiroso. Será possível que ninguém viu que esse golpe foi montado por muito tempo para passar o pano, fazer uma cortina de fumaça para colocar um ladrão no poder? Pelo amor de Deus, né, gente? Filózinha do Santo Antônio. Um abraço, pessoal. Filózinha! O Lula tá escutando, Filó. A Filó é nossa chegada. Depois nós temos que fazer um convite formal a Filó e trazer um advogado pra ela. Ó, eu quero voltar com uma notícia aqui antes da gente continuar o nosso papo. Quero trazer uma notícia boa, onde Brasília ganhou um destaque mundial aí. Vocês sabiam que o nosso aeroporto, aqui do Distrito Federal, o aeroporto Juscelino Kubitschek, ele conquistou a 2ª colocação mundial, não é do Brasil não, hein? Mundial, no ranking de pontualidade das operações aéreas, dos nossos voos aqui. Por padrão, eles não atrasam, eles saem no horário e nós temos um índice de cancelamento de voos aqui muito baixo. E isso nos deu aí a colocação de 2º aeroporto mais pontual do mundo. O aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro, ocupa a 4ª posição, que é um aeroporto com muito movimento, né? E esse levantamento de performance da pontualidade foi realizado pela Cirium, que é uma empresa de dados e análise de aviação, muito bem conceituada, inclusive. Então, quero dar os parabéns aí a todos os profissionais da aviação que atuam aqui no nosso quadradinho, aqui no nosso Distrito Federal. Por causa dos políticos, né? Os deputados precisam viajar rápido. Eles trabalham só... Como é que é, bebê? Terça, quarta e quinta? Não sei de nada. Eu só quero dizer que quem ficou na frente foi o Panamá. Quem ficou em primeiro lugar. Aí eles voltam pro estado deles, fica lá. Eles trabalham 3x4, né? Não, mas sem piada, digamos assim. É na terça, na quarta e na quinta que realmente funcionam as votações. Por isso que o pessoal fala que Brasília... as reuniões, as comissões e tal. Fala que o Brasília é a ilha da fantasia. Não, mas até complementando, às vezes eu ouço piadas, assim, eu moro aqui em Brasília, vou completar 20 anos de Brasília neste ano, mas quando eu chego em Belo Horizonte, por exemplo, as pessoas brincam comigo falando assim, vai voltar pra terra dos políticos ladrões? E eu sempre falo assim, gente, deixa eu falar uma coisa, tem o TQQ justamente porque os políticos, eles nem são daqui, a maioria vem de fora, então eles precisam da segunda a sexta pra viajar pros estados de origem, então não vem falar isso, porque quem traz as pessoas pra cá são vocês quando votam, tá? Importa os ladrões. Hoje eu tô barraqueira, eu acho que é a Filó, vou parar. Corta meu microfone, eu tava na praia, cara. E aí, pô, eu sou muito comunicativo e eu não sou de puxar muito o assunto, mas se puxarem eu troco uma ideia. É mesmo? Eu tava lá na praia, lá de boa, lá curtindo, aí meus meninos brincando, meu menino começou a brincar com outro garoto lá. E aí o pai tava meio do lado assim, a gente começou a bater um papo, né? Você é de onde? Eu falei assim, eu sou de Brasília. Ele, eita, Brasília é a terra dos ladrões. Eu falei assim, não, Brasília é a terra
da receptividade. A gente recebe os ladrões que o teu estado manda pra lá. E eu já fiquei logo, é porque o pessoal acha que a gente que é de Brasília, Pantoja, a gente acorda, abre a janela e dá tchau pro Lula. Lula! Beijo, meu amigo. Amigo Tamo de Lula, junto. amigo de Bolsonaro. Manda um cheiro pra Janja, Bolsonaro. Bolsonaro é nós, Bolsonaro. Não, cara, não E é só Brasília que vota? É só Brasília que vota? É, nós temos 513 deputados federais. Brasília é responsável apenas por 8 deputados federais. Então, de todo esse universo aí, Brasília representa muito pouco, né? Então, aqui, na verdade, a gente recebe os ladrões que vêm dos outros estados. Na verdade, Brasília, ela tinha que ter um fundo funcional maior por ser penalizada por trazer esses vagabundos de lá pra cá. Agora, aproveitando que o Jorge tá nervoso, ele falou que ele não é muito de conversar, mas ele entra no Uber, agora não, que ele é bem casado, mas antes, ele entrava e falava assim, não vou contar nada pra ninguém. Na hora que ele entrava, já começava, sou Antônio, eu fui corno, aí começava a contar. Era desse modelo, ele fala pelos cotovelos. Que é isso? Pô, o Jorge era assim, eu conheço ele, ó, faz tempo. Antigamente... botou pra torar agora com o Jorge. Rapaz, vou falar uma coisa, um homem sem chifre é apenas um armário defeso. Rapaz, do nada isso, velho. Tá vendo aí? Ele tinha... Foi antes da Amanda isso daí. Aí ele regenerou, aí parou de sofrer. Não, acabou o sofrimento. Mas a galera ela tem uma visão muito equivocada a respeito de Brasília. Agora, Pantoja, vamos voltar aqui ao nosso assunto aqui. Eu já dei uma noticiazinha do aeroporto de Brasília, depois eu venho com outra e eu quero a sua opinião também. Mas eu queria ver contigo o seguinte. Eu quero deixar o nosso diálogo mais complexo, digamos assim. Vamos acrescentar elementos nessa conversa aqui. Até então a gente estava falando de economia, falando de moeda, falando de tecnologia. Qual é a conexão que você vê aí a respeito de tudo isso que está acontecendo na economia mundial, né? Com o conceito de família, com a forma como o mundo está indo, né? O próprio Brasil e tudo mais. Porque eu tenho assistido bastante vídeos de pessoas que pensam de forma distinta, que eu acho que tudo isso está conectado. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acredito que não existe coincidência nesse mundo. Tá tudo conectado e realmente são agendas, tá? Agendas globais. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem aí uma agenda muito famosa, que foi a ESG, né, da ONU, que você teria que ter diversidade das grandes corporações. Se elas não adotassem essa diversidade, elas poderiam ser penalizadas e não iriam conseguir, por exemplo, empréstimos, fundos de investimento, contratos públicos. Então as empresas foram forçadas a implementar nos seus anúncios, na sua diretoria, né, programas de diversidade. Então isso é uma coisa real, né? Para contratar todos. Exatamente, contratar, anunciar, né? Então isso é totalmente real, né? E aí, claro que, por exemplo, a Disney chegou a perder 60% do valor de mercado por causa disso, dessa decisão, né? Então eles tiveram um prejuízo tão grande que era melhor ter se negado. Tinha um filme da Disney que o menininho beijava o menininho, é isso aí? Eu lembro disso. Então isso é real, tá? Essas agendas, elas realmente existem, tá? E aí a gente tá vendo agora um contraponto, que é o Trump, né? Só que o Trump, ele tá indo muito forte aonde agora? Ele tá indo muito forte no México, muito forte no Canadá, muito forte na França, muito forte na Inglaterra, só que ele ainda não tá se movimentando no Brasil. Então, por exemplo, se o Trump começar a falar do Brasil, pode ser que a gente tenha uma esperança na nossa economia de derrubar esse governo e a gente finalmente aí, né, ter uma melhora na economia, redução aí do dólar e ter uma esperança no país, e aí sim valeria a pena investir no mercado financeiro brasileiro. Esse negócio eu sou aluno do Pantoja também, não tanto que nem os outros caras aí, mas uma coisa que eu entendi, VV, sobre esse negócio, você falou, a VV sempre busca trazer pro povão, né? Eu sou do povão, o que eu entendi? Que o real, ele sempre vai desvalorizar, não tem como. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe me dava R$5 pra ir pra padaria. Rapaz, eu voltava com coca, eu voltava com picolé, com coxinha, com bolo. R$5 era ostentação. Hoje, com R$5 você não faz nada. Nada. O que você compra com R$5? Não é uma coxinha do Starbucks, você não compra. E o Bitcoin, ele é uma reserva de valor, não é isso? Ele foi feito, que nem ele falou, com o passar do tempo, a mineração vai ficando mais difícil, porque o Bitcoin é o contrário do real, ele vai se valorizar com o passar do tempo. Então muita gente usa o Bitcoin não só para ganhar dinheiro, mas para preservar o valor. E eu fiz um investimento lá, eu botei R$10.000 lá no Bitcoin. Rico! Há 2 meses atrás. Cícero, escuta isso, eu vendi um carro lá. Agiotas, David tá com dinheiro. E esses eu 10 nunca vi mil essa hoje... tática, não tem como dar certo. O cara pega dinheiro emprestado com agiota pra investir em Bitcoin, não paga a parcela do carro e vender o carro. Não foi com a agiota, não. Eu tô resolvendo minha vida. Eu vendi um carro lá.
Esses 10 mil reais hoje, bebê, vale 14. Porque o dólar subiu, o Bitcoin subiu. Mas se tivesse comprado dólar também, tinha Caramba, 2 meses atrás valorizou 40%, é isso? O Pantoja pode falar mais aí. Isso é agiotagem. Ó, eu comprei uma moeda XRP. $100, vendi agora, tem algumas semanas por $1.000. Caracas. Qual é a moeda mais valorizada aí da criptomoeda? Vou falar um pouquinho do meu curso, tá? Vou dar umas dicas aqui pra você. Primeiro, essas moedas pareadas com as moedas dos governos, né? Real digital, dólar digital. Então, se você conseguir comprar uma moeda que é pareada com essa, tem uma grande probabilidade de crescer, né? Outra, agora, aí, o que acontece? Como lembra que eu falei pra você que o Bitcoin é o principal, e você tem as moedas aí que são paralelas aí, legal, que não são tão boas. Mas, então significa que agora é um momento de muita especulação, porque o mercado vai crescer muito até o meio do ano que vem, final do ano que vem. Então, o que está se especulando muito hoje? Inteligência artificial. Então é bem óbvio que as moedas de inteligência artificial vão estourar. Galera, quem estiver nos ouvindo aí agora e tá acompanhando o nosso papo, se quiser seguir lá, sigam lá o nosso convidado aqui, Roberto Pantoja, especialista em criptomoeda, em economia austríaca e tudo mais. Roberto no plural, né? Robertos, né? Roberto S. É S porque é o meu sobrenome, é de Salles. Roberto S. Pantoja, galera. Segue lá, Roberto S. Pantoja. Vou te seguir aí agora, Roberto. Eu já tô seguindo. Eu queria só aproveitar rapidinho, o Denver abriu espaço, comentou da Argentina, a gente vê ainda, lá na Argentina a pessoa recebe o salário, aquelas filas enormes nas casas de câmbio pra poder trocar. É uma prática, né? A gente que chega de fora assusta com aquilo ali, mas é super normal, o trabalhador vai lá, pega o dinheiro e já muda para moeda americana, norte-americana, justamente para não correr risco da desvalorização, que é muito intensa. Eles aceitam real, assim. Você chega com 10, com 20 reais, você compra as coisas nas lojas, compra uma calça bonita com 10, 20 reais e eles pegam nossa moeda também. Mas o que eu queria trazer, assim, quando eu falo do ouvinte, Pantoja, é tudo muito... Primeiro, quando a gente falava de Bitcoin, principalmente quando a gente noticiava, a gente sempre falava de golpe. Sempre tinha um golpe atrelado. Nossa, o fulano foi investir em Bitcoin e perdeu tudo. Porque o cara não estava investindo em criptomoeda. Ele estava investindo num golpista que dizia que ia fazer ganhos valiosos. Eu queria que você trouxesse nesse cenário, no cenário do ouvinte mesmo, que dá uma carona pra gente no carro de aplicativo dele, que tá lá agora fazendo o almoço da família. Ele tá pensando assim, rapaz, vou comprar os Bitcoin que esse cara tá falando aí. Como ficar rico? Eu sei que você tem um curso que as pessoas têm que fazer, mas assim, traz alguma coisa pro nosso ouvinte. Então, eu vou dar uma dica, eu vou dar uma dica bem prática, tá? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar no site que é a maior corretora do mundo, chama Binance.com, maior corretora do mundo. Vocês vão entrar lá, vão se cadastrar, dá pra se cadastrar pelo Google, e vocês vão fazer o seguinte, o dever de casa de vocês é comprar R$50 de Bitcoin. E apenas fazendo isso, vocês vão aprender 1000 coisas novas. Já vai ser... agora chegou o momento. Então isso dá vai pra ser fazer isso muito com 50 legal. pila? R$50. Você vai mandar um Pix lá pra Binance, você vai aprender a fazer isso. Binance.com. E não tem risco de eu perder meus R$50. Rapaz, não tem risco, não é golpe. Se eu botar meus 50 conto, eu consigo viajar no carnaval já pra Salvador? Não consegue, não. E aí isso é importante que você fala em relação ao golpe, porque é o seguinte, lembra que a gente tá agora no momento que vai estourar as criptomoedas, né? Até o final de 2025. Então significa que todos os golpes vão se multiplicar em 1000 vezes. Então agora vão ter muitos e muitos golpes. Aí eu vou ensinar pra vocês como não cair em nenhum golpe. Primeira coisa, né? Ninguém pode prometer, isso é ilegal no Brasil. É a forma mais fácil de você aprender isso, é o seguinte: ninguém pode prometer pra você algo que tem renda variável de um retorno fixo. Deu pra entender isso? Entendi. A garantia que vai dar bom. A pessoa não pode dizer algo que é provável que vai acontecer. Isso é golpe. Não, mas olha só, você tem que entender o seguinte: você não consegue pegar um negócio que tem renda variável, que ele muda que é dinâmico, dizer que tem um retorno fixo. Sim. Isso é ilegal. Inclusive é ilegal no Brasil. Você vai preso, né, se você fizer isso. Entendi. Então, se a empresa, né, a pseudo-empresa, o golpista, estiver oferecendo isso pra você, é golpe. E aí vou dar um outro exemplo muito simples, né? O maior investidor da história, que é o Warren Buffett, ele tem um retorno anual aí de 20% ao ano, 17%, 28%, 30% ao ano.
Então imagina o cara mais inteligente, mais bem-sucedido da história da economia, da história das finanças, esse cara dá esse retorno anual. Então imagina que um Zé Mané, um amigo seu aí que quer te dar golpe, vai falar que vai te dar 10% ao mês. Poxa, pelo amor de Deus, gente, é muita burrice. 2 dias. É muita burrice acreditar nisso. Vamos pro break daqui a pouco. E voltando do break, eu queria fazer um quadro aqui que deu polêmico, Pinga Fogo. Tira ou não tira o chapéu pro Pantoja. Daqui a pouco a gente volta, 12h44. Bora! Estamos apresentando na Atividade FM Sou Brasília, sob o comando de Jorge Fernando e sua equipe antenada em tudo que está acontecendo. Voltamos agora com aquela parte do momento, que é o risca-faísca, pinga-fogo, tira o chapéu ou não. Há várias formas da gente chamar esse quadro. Pantoja, eu vou te botar algumas questões polêmicas e queria uma resposta sua contundente, tá bom? Podemos? Podemos. Jorge, você paga meus advogados, Jorge? Rapaz, vou pensar. Se der problema, a última vez aqui parou lá na CLDF, isso aí. Pantoja, sua opinião sobre o SUS, Sistema Único de Saúde. É horrível, né? Tudo que é de graça não tem valor. Isso é uma regra básica da economia. Você é contra o SUS? Totalmente contra. Como seria a forma, então, boa? É acabar com o SUS e... Olha, eu já tive cliente já, né, que era regulado pela ANS. É um manicômio burocrático, assim, é uma coisa maluca, assim. Então, se você tivesse um livre mercado, né, vamos lá, primeiro que a população aí paga, né, na saúde um valor, assim, absurdo de impostos. Ou seja, você vai comprar um remédio, o imposto é absurdo. Tudo que você vai comprar é relacionado à saúde, né? Por exemplo, eu tenho amigos meus que são médicos, o cara quer comprar um equipamento para poder oferecer um serviço melhor, ele não consegue importar, que é proibido, porque não é, como é que chama? Não tá regulado pelo governo. Aí esse equipamento, ele paga 10 vezes mais caro do que nos outros países. Ou seja, pra mim, né, o governo quer matar a população, né? Essa é a única explicação. Então, assim, se você tivesse um livre mercado no qual o médico pudesse, por exemplo, importar um equipamento que não é produzido no Brasil sem pagar imposto, você conseguiria, por exemplo, reduzir o valor das coisas para um valor extremamente baixo, né? Então hoje tudo custa muito caro porque a burocracia é muito grande. Esse meu cliente trabalhava com plano de saúde. Um plano de saúde é praticamente impossível você vender online, de tantas regras, tantas burocracias. Então tudo que a gente paga é 10 vezes mais caro por causa do governo. Segunda opinião, segunda pergunta agora. Pantoja, imposto é roubo? Gente, vamos parar pra pensar, isso é uma coisa muito óbvia, né? O nome é imposto, é uma imposição, né? Você é obrigado a pagar, né? Por algo que você não recebe. Então você tá pagando por algo que você não recebe. Então é claro que é roubo, né? Então, por exemplo, eu estou pagando pelo transporte público que eu não utilizo. Eu estou pagando pelo hospital público que eu não utilizo. Eu estou pagando, muitas vezes, pela segurança que eu não utilizo. Eu, por exemplo, né? É óbvio, né? Que segurança, saúde e transporte são a base da sociedade. Sem isso não tem sociedade. Mas, por exemplo, eu nunca utilizei a segurança em Brasília pública na minha vida inteira. É um exemplo, né? Não tô dizendo, né? É claro que a segurança é importantíssima, né? Mas não, só pra mas indiretamente ela garantiu a sua segurança. Por exemplo, a saúde... Você não precisou, também tem isso. Não sei, porque o condomínio que eu moro é segurança armada, né? O shopping que eu vou tem segurança armada. Então, mas se não tivesse segurança na rua, que você para no semáforo, provavelmente você seria atacado em um lugar. Mas a saúde, a gente pode até, digamos assim, dispensar por completo, porque você pode ter um plano de saúde, pagar um hospital particular. Agora, a segurança pública, pelo fato de você não ter sido assaltado no meio da rua, é porque alguém trabalhou para que isso não aconteça. Não é porque você foi assaltado, teve que chamar, não acionou a polícia para um caso específico, você não usou, né? Mas é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer o seguinte: se você tivesse esse custo de redução que eu tô falando, né, de livre mercado, por exemplo, a polícia privada, vamos colocar dessa forma, do bairro, ela teria os salários altíssimos. Tanto que a maioria dos policiais trabalha em segurança privada porque eles ganham muito mais dinheiro. Eles teriam acesso a drones, a tecnologia, teriam, assim, a viaturas maravilhosas. Então, pelo fato de ser público, eles têm acesso a um salário ruim, não tem plano de saúde, as viaturas são ruins. Inclusive, a gente falou no começo. Eles não têm arma, né? Arma estragada, não tem bala. Então, se fosse privado, provavelmente eles teriam muito mais dignidade, teriam acesso à saúde privada, teriam acesso a armas de qualidade, teriam acesso a drones, a viaturas de qualidade. Então, assim, eu acho que o dinheiro é muito mal investido, né? Próxima pergunta. Pantoja, tá esquentando, Jorge Fernando. Democracia existe, Pantoja? A democracia é o pior tipo de governo que existe, né, gente?
Porque tudo que é de todo mundo não é de ninguém, né? Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Quando você tem um terreno, você tem uma área que tem um dono, aquela área vai ser preservada. Quando aquela área é pública, ela não vai ser preservada. Então, vou dar um exemplo. Vira lixão, é verdade. Um parque nacional, né? Um parque nacional. O parque nacional, pelo fato dele ser público, ele vai ter queimado, ele vai ser destruído. Se tivesse um dono aquele parque, isso não iria acontecer. Então, a democracia, o fato de ser tudo de todos, né, é o pior sistema que existe, né? Pantoja, você fala muito também sobre Jesus, né? Você é um cristão. E é uma pergunta mais pesada agora. Você acha que o Estado, né, a organização das coisas, ela é satanista? Você acha que o governo... Não tô falando do Lula, tô falando do jeito que as coisas são feitas. Você acha que o mundo, ele é dominado por uma elite do mal? Isso é bíblico, né? Isso tá na Bíblia. O governo é totalmente aliado a Satanás, né? A forças, né, malignas. Isso aí tá na Bíblia, né? Quem foi que matou Jesus, né? Foi o próprio governo que matou Jesus, né? Quando o povo de Israel quis, né, ter o seu rei, o próprio Deus falou pro profeta Samuel, né, que vocês não devem ter rei, porque o rei vai utilizar as suas filhas, né, vão meio que escravizar as suas filhas, vão usar os seus filhos pra ir pra lutar no exército. Então Deus falou que aquilo ali era errado, né? E você, claro, eu tava estudando isso ontem, né? Você tem um livro, a Bíblia tem um livro, né? Você tem os profetas, não, você tem primeiro os patriarcas, depois você tem, né, o livro de Juízes, o livro de Reis, né? E aí você vai vendo que aquilo tudo deu errado, até que veio o Rei dos Reis, né? A única autoridade desse mundo, que é Jesus Cristo. A Bíblia, ela se encerra dessa forma. Então a única autoridade do mundo é Jesus. Muito bom. Agora mais uma pergunta. O sistema bancário, financeiro, ele é uma fraude ou não? Pela Basileia, né, que é o Banco Mundial, né, que é o banco dos bancos que fica na Suíça, existe uma permissão legal, né, uma permissão legal. E aí é legal também falar sobre isso em relação à Bíblia. A Bíblia é a lei versus a graça. Então hoje você tem a lei dos homens, né, que é totalmente satânica, e você tem a graça de Cristo. Então, quando você chega ali no Banco Central ali, né, da Suíça, que controla todos os bancos centrais do mundo, você pode pegar o dinheiro, eu pego R$1.000 aqui do Denver e eu posso emprestar 12 vezes legalmente no mundo inteiro. Então isso é um completo absurdo, né? Então eles estão especulando com o nosso dinheiro. 12 vezes, então não existe lastro nos bancos, né? É tudo uma grande farsa. E é por isso que o Bitcoin literalmente veio salvar a sua família. Aí lembra que eu falei agora que o momento do Bitcoin agora durante o ano é um momento de extrema especulação e de muito golpe. Por isso que eu tenho medo de falar, né, de estar indicando para alguém agora na rádio, que seria uma irresponsabilidade da minha parte. Mas eu acredito que num prazo de um ano e meio aí, né, vale a pena você estar comprando Bitcoin para você proteger o seu patrimônio. E no momento atual, né, que vai ter muita especulação, vale a pena você comprar dólar para proteger a sua família. Minha última pergunta, eu vou deixar vocês perguntarem para ele ficar mais clara a visão dele de mundo. Pantoja, a educação pública e também a privada, você acha que ela existe para quê? Você tem filhos, né, crianças, quais cuidados você toma? Você vê que os professores estão incutindo o que nas crianças? Para que serve a educação hoje, tal qual a gente conhece? A educação foi criada para controle social, né, para que a pessoa seja pobre, seja funcionário e que ela obedeça o governo. Ela foi criada exatamente para isso. Você acha que os professores têm viés de esquerda, a maioria, talvez? Você acha perigoso uma criança hoje estar numa escola pública, por exemplo? Eu acho extremamente perigoso e eu acho que a educação deveria ser como ela era antigamente, né? Que você tinha ali um mentor, né? Então, por exemplo, o cara tinha um ofício, né? Eram os ofícios, e você iria aprender com aquele mentor aquele ofício, né? Então a gente deveria voltar a isso, né? Então, por exemplo, seja lá o que for, né? A pessoa que aprender alguma coisa, ela tem que aprender com alguém que tem sucesso naquela área. E aí você vê vários, né? Coaches, hoje você vê vários coaches. Não, você vê vários professores, várias pessoas que educam, que não tem sucesso na vida, né? Então você tem muita gente fracassada ensinando seu filho. Não tem sentido nenhum isso. Não, mas aí você tá falando de quê? De alfabetização ou você tá falando de conteúdo? Porque não são os cursos técnicos. Eu entendi o David perguntando sobre a educação como letramento. É isso? Ou seria sobre a questão técnica? Mas então a sua posição, a sua resposta não é sobre escolas, ensinar filhos... Sobre escola. Até sobre alfabetização? Porque você não sabe o que está sendo ensinado além da alfabetização. E aí você pega até o governo passado, falava muito sobre isso, né? Que, por exemplo, o meu filho estuda numa escola privada
E a gente já pegou, por exemplo, material, assim, tipo, livros, né? Livros da escola, por exemplo. E esses livros tinham viés, assim, ideológicos absurdos. E muitas vezes, por exemplo, não foi nem a escola, mas foi, por exemplo, alguns pais que compraram, tiveram troca de livros. Então, assim, você não tem muito controle sobre o que tá acontecendo na escola, né? De forma ideológica. Então, às vezes, o seu filho ali tá sendo alfabetizado, mas às vezes aquele professor ali tá falando várias outras coisas que você não sabe. Eu tive agora mesmo na escola do meu filho, uma questão da consciência, como é que é o nome? Consciência negra. Consciência negra. E aí ele ensinou, assim, de uma forma que eu achei, assim, muito estranha. Porque o meu filho fez vários questionamentos que eu não sabia responder. Como qual, por exemplo? Vamos lá, ele falou, a primeira coisa que ele falou assim, papai, é verdade que os negros não podiam sentar com os brancos no ônibus? Eu falei, isso era verdade nos Estados Unidos, né? Que teve o contexto lá da Rosa Parks. Mas no Brasil isso nunca aconteceu, né? Então, assim, eu acho que você vê que é uma coisa que realmente aconteceu, só que da forma que você ensina isso não for bem feito, vai ser mal interpretado. Vai levar, às vezes, a um viés, assim, errado. Vai gerar um preconceito desnecessário. Por exemplo, o meu filho não vê nenhum problema. Tem um certo ódio, né? Exatamente. Então, por exemplo, o meu filho, por exemplo, ele não enxerga a criança, ela é pura, tá? Na Bíblia isso, né? É a imagem e semelhança de Deus. É o que tá mais próximo de Deus são as crianças. Jesus fala isso. Então, a criança, ela não tem essa maldade. Então você tá inserindo na cabeça da criança uma maldade que não existe. Inserindo um ponto de reflexão que não tá na hora dela passar por isso. Exatamente. Né? Então, assim, forçando ela a pensar de uma forma que não precisava. Exatamente. Então eu tenho muito medo disso. Só pra minha última pergunta, desculpa. Pantoja, pessoas liberais, os capitalistas, anarcocapitalistas, eles não são profetas do fim do mundo, mas eles têm uma preparação e uma visão clara que do jeito que tá, só vai piorar. O que você vê o mundo daqui até o final desse 2030 aí, 2035? Você tá vendo uma grande crise? O que você tá vendo aí nos próximos anos? Você não é mãe de Ná, eu sei. Mas você também se prepara pro pior, né? Porque você faz as contas, economia e tal, você gosta disso. Você vê que, por exemplo, a pirâmide da aposentadoria, né? Vai quebrar isso aí. Você viu em 5 anos, né? Falou que não vai ter mais dinheiro, né? Como é que você tá vendo os próximos anos aí no Brasil? Como é que você tá se preparando para isso? A gente tá indo para um mundo extremamente paradoxal, tá? A gente tá indo para um mundo que, ao mesmo tempo que vai para essa ideologia maligna, né? Que é anticonservadorismo, que é antifamília, e ao mesmo tempo você tem uma outra vertente de descentralização, de inteligência artificial, de robótica. Então você tem um avanço muito grande de um lado e um retrocesso muito grande do outro. Né? E a gente tem que ver quem vai ganhar essa batalha, que é literalmente uma batalha, tá? E agora... E o Brasil no meio disso? O Brasil parece estar do lado errado com o governo que tá, né? Mas assim, para analisar, né? O Trump, né? A eleição do Trump, ele ter ganho lá nos Estados Unidos, ele traz uma grande esperança para a liberdade. Só que o grande problema do cristão, né? De nós cristãos, é que o livro do Apocalipse, ele coloca muita minhoca na nossa cabeça. Então sempre que a gente vê algo bom, alguém bom, a gente já pensa, deve ser um anticristo. Então acaba que a gente fica, né, com umas ideias meio ruins, assim. Eu não gosto dessa visão. Mas, assim, teoricamente, parece que o Elon Musk e o Trump juntos vão trazer mais liberdade. Mas na visão escatológica, pode ser que não. E se não for, o que vai acontecer? Talvez uma grande guerra, né? Que seria o famoso reset que eles falaram, né? Eles falaram isso na pandemia, né? Que é ter um reset financeiro, e faz muito sentido, que seria nada mais do que você acabar com o papel moeda, né? O dinheiro de papel, e você ter uma economia 100% digitalizada. E a gente tá vendo agora, né? No começo do ano, essa proposta do Pix, aí do imposto do Pix, do Drex. Então mostra que essa visão que eles estão falando de reset financeiro vai acontecer. Agora, como isso vai acontecer? Tomara que aconteça sem nenhuma guerra, sem nenhuma tragédia, mas pode ser que aconteça. E aí você tem um cara que é fantástico, que é o Ray Dalio, né? Que é um dos maiores economistas da história, e ele tem um livro muito famoso, ele tem um vídeo no YouTube falando sobre isso, que são ciclos econômicos, que acontecem de 250 a 250 anos. Então ele fala que sempre que acontece isso, acontece uma grande tragédia. Rapaz, polêmica, Jorge Fernando. Eu queria agradecer aí a presença do amigo Roberto Pantoja, grande especialista. Qual é a sua formação, Pantoja? Nossa, eu sou publicitário e formado em administração também. Administração e publicidade. O que prova que quando a pessoa quer adentrar num novo nicho de conhecimento, não há problema nenhum, né, não, Pantoja? Exatamente. Hoje o Pantoja, ele tem uma legião de
de seguidores, de pessoas que consomem do seu conteúdo. Quem quiser segui-lo, entra aí no Instagram, é o Roberto S. Pantoja, fica Robertus Pantoja. Entra aí no Instagram dele, segue ele. Lá tem um link também para você poder acessar os cursos dele. Se você quiser entender melhor esse mundo aí da economia mundial, da criptomoeda, ao qual ele acabou se consolidando. Ele ensina a ganhar em dólar, é bom. Ensina a ganhar em dólar, se consolidou nessa área. E quem quiser, fique à vontade para poder segui-lo. Pantoja, quero agradecer, deixar aqui o programa de portas abertas para você. Quando precisar e quiser voltar, sinta-se em casa. Um abraço. Hoje a gente fica por aqui. Amanhã estamos de volta ao meio-dia em ponto com Sou Brasília. Amanhã nós temos convidado especial. Não percam o programa. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã, beijo! Valeu, galera, um abraço! É isso, nosso convidado hoje, Roberto Pantoja, e amanhã a gente recebe uma pessoa totalmente do outro lado do espectro político, é o Chico Vigilante do PT. A gente vai perguntar várias coisas sobre a trajetória dele, pra você ver como esse programa é aberto às ideias, ao debate. A gente tá pensando aqui como que o povo pode consumir um produto, assim, um conteúdo legal, que bota ideias, que debate uma coisa com a outra, tá bom? Então amanhã, Chico Vigilante tá aqui. A gente fica por aqui, segue lá, @soubrasilia, @Jorge Fernando Web. Segue lá a VV também, né, VV? Qual que é seu perfil lá? Vanessa Vitória TV, TV de televisão, Vanessa Vitória TV. E o Roberto Pantoja, valeu, Roberto, brigadão demais. A gente volta amanhã, falou! Agora você vai ouvir Dicas de Saúde e Atividade FM com a nutricionista Natália Tartucci.